Você, eu e todo mundo estamos de olho na Copa do Mundo. A gente está vivendo esse clima. E a gente sabe que dor e limitação, seja para um atleta ou para você no dia a dia, são condições que a gente não quer ter. Isso porque a gente quer ser produtivo, seja lá em que área a gente atue. A boa notícia é que a ortopedia evoluiu muito e hoje a gente vai falar sobre a sua articulação do quadril e entender quais são os procedimentos cirúrgicos que a gente pode usar para se sentir bem no caso de ser necessário. Lembrando, né, que é só o médico que tem as respostas e é por isso que eu tô com um especialista aqui no estúdio que vocês bem conhecem, a gente adora receber. Dr. André Chagas, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Jéssica. Sempre é ótimo conversar contigo aqui. Sempre é uma conversa de alto nível aqui. E olha só, a gente tá vivendo realmente esse momento em que a gente vê o quadril dos jogadores aí performando. A gente queria que eles conseguissem até fazer mais gol, né, doutor? Será que se eles colocassem uma prótese, eles ficariam com um resultado melhor ainda? Aquela visão que a gente tem, né, de homem biônico. Não, acho que isso é expectativa. Nós gostaríamos de ser campeões, né? E gostaríamos que as outras seleções estivessem piores que a nossa. Isso é outra coisa, né, Jéssica? Quando a gente fala de cirurgia do quadril, quais são os procedimentos hoje que a gente pode citar? Nós já fizemos alguns episódios aqui falando de doenças que levam a alguma cirurgia. E hoje o foco é falar realmente dos procedimentos cirúrgicos, né, doutor? Quais seriam as mais importantes? Então, Jéssica, a prótese de quadril foi uma cirurgia que deu tão certo que existe uma brincadeira entre os ortopedistas cirurgiões que eles dizem que o cirurgião de quadril só sabe fazer prótese. Ele só sabe fazer a cirurgia porque é a única coisa que ele sabe fazer. Mas claro que não. A gente tinha antigamente outras cirurgias quando não tinha prótese. E a tentativa sempre é de reabilitar a pessoa naquele problema que ela está enfrentando, que causa limitação para ela. E a prótese hoje é uma cirurgia muito previsível em resultado. A gente tem uma ideia boa e consegue passar isso para o paciente melhor do que todas as outras cirurgias que a gente tinha normalmente para artrose, para esse tipo de defeito quando estraga a cartilagem. Que pode ter muitas doenças que causem o estrago da cartilagem, mas o resultado vai ser dor no quadril e alimentação. E a prótese reabilita isso. A videocirurgia do quadril é uma cirurgia mais nova. Enquanto a prótese tem uns... mais ou menos da década de 60, que ela realmente deu certo, a vídeo ela tem uns 20 anos que ela tem evoluído. Tanto na indicação da gente saber quando ela funciona bem. Aí a nossa expectativa para aquele tipo de doença, aquele tipo de tratamento vai ter esse resultado. A gente poder falar isso com segurança, ter segurança sobre isso, que é o remédio, né? E ela serve para tratar doenças onde a cartilagem é boa e os defeitos ósseos que limitam a articulação. Que podem causar dor, podem causar até dificuldade de movimentos. Então, é num momento diferente que a gente trata esses pacientes com cirurgias diferentes, né? Claro que tem as fraturas, onde é um outro tipo de cirurgia, são sínteses, aí a correção da fratura, né, dos defeitos de fratura. Mas basicamente a videocirurgia, que serve para um tipo de defeito que a gente trata, e a prótese, que é para um outro tipo de defeito, e os dois visam sempre reabilitar, né, a pessoa. Quando é que é o momento de realmente fazer o uso da cirurgia? Que a gente diz que o tratamento conservador, como o doutor já ensinou aqui pra gente, que a gente chama, ele deixa de ser a solução para o paciente e chega na necessidade de cirurgia. Você veja, se você comparar a cirurgia com o tratamento conservador, os dois são tratamentos, né? Tomar remédio, mudar estilo de vida, enfim... Tratamento que você imaginar são tratamentos que a gente tem expectativa de resolução. O que eu faço com esse... O que esse tratamento faz e qual é a lógica dele para o meu tipo de problema. Então, é aí que a gente pode indicar melhor um tratamento ou não.
né? Às vezes tu tem tratamentos que são até bem caros e tem uma expectativa pequena da resolução para aquela situação. E a gente tem que colocar na balança esses tratamentos. Ou ele tem muito risco. Então a cirurgia normalmente envolve um risco da cirurgia. Você tem que cortar a pele, você tem que fazer uma anestesia, ele é mais agressivo que tomar um medicamento muitas vezes. Mas muitas vezes o médico, com a experiência que ele tem e entendendo a doença, ele pode explicar para o paciente se aquilo vai ter uma expectativa de solução ou não. Ou de uma melhora, que normalmente a gente procura, né? Então, nesse sentido, ele é só uma ferramenta a mais, tem que entender isso. Não é que é obrigatório operar ou não seja obrigatório, porque, puxa, a gente não é obrigado a fazer um tratamento que o médico acha que é o único. A gente pode consultar um outro médico e muitas vezes tem outra opinião, porque a estratégia pode mudar. Né? Então, a estratégia de tratamento entre conservador, meio conservador, que tem tratamentos que são sem cirurgia, mas que são agressivos, que você muitas vezes coloca substâncias dentro de uma articulação, ou que você usa um medicamento que pode ser um comprimido muito agressivo, ele pode ter efeitos colaterais importantes, e que a gente tem que medir isso aí, então. E a cirurgia, que nem sempre é tão agressiva como a gente imagina, né? Às vezes ela até é mais resolutiva. Então, claro que o médico ele pode fazer uma consultoria. Assim como a gente faz nas empresas, a gente quer o nosso maior bem é o nosso corpo humano. Então, talvez a gente tenha que ver o médico hoje como um consultor melhor que o Google, melhor que a IA, melhor que o nosso melhor amigo que gosta da opinião, e nós mesmos temos nossas opiniões, e isso é ótimo, a gente tem que ter nossas opiniões, mas é por isso que essa parte da opinião ela envolve muita confiança. A gente tem que ter essa capacidade de conhecer mais. O médico, se ele é especialista naquela área, se ele conhece mais aquela área, ele tem obrigação, pelo menos, de poder explicar melhor o que é melhor para aquela situação, né? Doutor, já são mais de 30 anos aí nessa caminhada, né, como médico dedicado ao quadril. Que tipo de paciente você já encontrou? E aí, pensando naqueles que talvez tenham um perfil de adiar demais essa cirurgia, ou daqueles que têm pressa e já querem fazer a cirurgia, o que você encontrou no meio desse caminho? Então, Jéssica, isso mudou demais também, né? Então, são 30 anos dedicados, onde eu tive talvez me adaptar muito mais que o próprio paciente. As necessidades do paciente mudaram totalmente. Há 30 anos atrás, a gente tinha um paciente que gostaria de ter uma cirurgia para que ele voltasse a caminhar, né? E hoje a gente quer, além de caminhar, ter uma performance boa, a gente voltar à nossa atividade praticamente normal ou muito próximo daquilo que a gente fazia. Então essas expectativas mudaram totalmente. Ainda bem que nós temos ferramentais, a indústria nos ajudou com muitas melhorias e nós mesmos os cirurgiões mudaram a capacidade de operar com esses ferramentais. Agora, quando é que é a hora da gente operar? Essa é a pergunta que você quer saber? Exato. Eu acho que cada um tem a sua hora, né? O que cabe ao médico, como eu falava antes da consultoria, que a gente tem que ajudar o paciente? A gente tem que ajudar explicando para ele como é essa doença que ele tem. E se ele fizer esse tratamento, qual a expectativa que nós temos de melhora? E esse outro? Porque muitas vezes o paciente nos surpreende. Ele fica satisfeito fazendo yoga. E aquilo é o bom para ele, né? Ele também faz parte dessa escolha, uma parte importante. O que antigamente não era assim. Talvez até porque a gente tinha menos informações, menos capacidade de ferramentas. Nós tínhamos uma ferramenta, talvez. E isso não gerava essa decisão que a gente tem que compartilhar. Por outro lado, a gente fica com essa dúvida de muitas escolhas que a gente tem que fazer. A dúvida da escolha é terrível, né?
Tem um autor que fala muito bem dessa nossa dúvida, porque tem tantas possibilidades que a gente tem e a gente tem que escolher uma delas, né? Ou duas. E aí eu acho que o médico pode ajudar bastante o paciente, mostrando o tipo da doença que ele tem, o grau da doença que ele tem, qual é a fase evolutiva e o quanto ele vai ter benefício. Botar a expectativa correta. Dentro que a gente consiga captar do paciente também. Então, o paciente ele é ativo nisso. O médico e o paciente, o médico pode ser influenciado pelo paciente positivamente ou negativamente. Às vezes o médico não acredita que o paciente vai melhorar porque ele não quer melhorar, né? Então, a gente ser positivo e querer melhorar é importante. É um grande passo. E aí o nosso combinado é falar especificamente das cirurgias, então. Vamos começar com a de prótese. Para quem não conhece a cirurgia de prótese de quadril, como é essa cirurgia? E o que mais nos chama a atenção durante as entrevistas que a gente já fez é sobre o tempo de recuperação, que no passado era muito maior do que o tempo indicado hoje. Eu queria que o doutor falasse então um pouco da cirurgia de prótese de quadril. Então, quando a gente fala de uma cirurgia, a gente pensa no cirurgião, não? Sim. Esse é o cirurgião. Mas atrás do cirurgião, tem um batalhão de pessoas. Desde a indústria que nos fornece materiais, com a sua logística, a sua precisão, né? Os instrumentais para a gente fazer a cirurgia. Os nossos colegas de trabalho que nos ajudam muito, né? E talvez uma das coisas que mais tenha evoluído seja a anestesia também, né? Porque hoje a anestesia é bem menos agressiva que há 20, 30 anos atrás, onde os efeitos colaterais da anestesia eram muito ruins. O paciente não conseguia levantar no outro dia. A alimentação era difícil. Hoje o paciente se alimenta no mesmo dia. Então isso mudou demais. Então a gente não pode esquecer dessa parte de apoio que a gente tem. Nós, nas nossas cirurgias, eu agora falava com o Max ali nos bastidores aqui, ele me perguntou, mas por que tinham 4 cirurgiões na última cirurgia? E você viu alguém sem uma função? Então a gente consegue fazer uma cirurgia rápida, mais precisa, e isso diminui os efeitos colaterais da nossa cirurgia. O anestesista, ele tem medicamentos e a qualidade de treinamento que ele tem hoje muito melhor. Ele consegue fazer uma anestesia onde o paciente, acabando a cirurgia, consegue já acordar rapidamente, a pressão já no outro dia está boa, à tarde já está melhor, porque a gente tem que sedar, isso tem que ser confortável também para o nosso paciente, né? E assim a logística tem que ser perfeita, não pode faltar um parafuso na hora da cirurgia, né? Eu planejei aquilo e tem que estar tudo ali, tudo correto. É como subir um avião. Eu não posso chegar no meio da viagem e descobrir que só tenho metade do combustível. Não mesmo? Não pode, né? Então esse planejamento e toda essa parafernália que a gente tem faz com que o procedimento dê mais certo do que antigamente. Hoje, pelo número de cirurgias que a gente faz, e assim, você me perguntou como é que é a recuperação hoje. Antigamente a gente deixava uma semana o paciente internado no hospital, internava já um dia antes. Hoje o paciente consegue ficar um dia no hospital, às vezes 2. Tem situações que até fazem uma prótese ambulatorial. Claro que mudou demais o quê? Tudo isso que eu falei, mas também, você imagina, hoje a gente tem comunicação com o paciente facilmente, transporte para ele chegar no hospital se ele tiver um problema em casa. Hoje a gente tem a capacidade de ter pacientes... hoje tem um atleta ele recupera muito rapidamente, né? Até eu vejo às vezes umas propagandas de médico que colocam: eu operei esse paciente que luta karatê ou que faz crossfit. Claro, a gente entende a propaganda, né? Eu atendo perfeitamente, mas é o resultado esperado para uma cirurgia dessa num paciente jovem, assim. Eu não posso fazer isso com um paciente de 80 anos, né? Ele vai recuperar diferente. E também a expectativa do grau, do limite que ele escolheu o momento de operar. Então, às vezes o paciente demora muito para operar e tem um deterioramento da sua musculatura, dos seus tendões, que isso também é importante na hora de fazer a cirurgia.
Então, é um conjunto de fatores. Por isso que cada caso ele tem que ser isolado. Tem que ser diferente. Você sabe, doutor, que aqui a gente apresenta vocês, né, como especialistas de quadril, ortopedistas, mas a gente fala de articulação. E a visão que a gente tem de ortopedista é que vocês estão preocupados com o osso. E, na verdade, é mais complexo do que isso quando a gente está falando de uma cirurgia como essa. Então, no passo a passo dessa cirurgia, como é que é esse olhar global que vocês têm que ter, né? Que você foi listando aí. Parte da equipe é muito mais do que a gente imagina olhando de fora. Sim. O primeiro passo é a consulta e a tranquilidade da gente indicar a cirurgia, o paciente também indicar a cirurgia para ele. A gente alinhar essa expectativa com ele, ele tem que ter uma ideia de como ele vai ficar depois. Até que ponto que eu vou melhorar? Até que ponto esse método é possível que eu melhore, né? E muitas vezes a gente erra e para menos, a gente cria uma expectativa mais baixa que o paciente nos surpreende. Isso é muito bacana. Claro que o contrário existe, mas a grande maioria das vezes o que faz o sucesso da cirurgia é você superar a tua expectativa, né? A gente, normalmente, o paciente interna no dia, isso é no mundo inteiro que hoje ocorre, porque você consegue fazer todos os exames pré-operatórios, toda essa análise ela já vem pronta. E ela vem com boa qualidade para o anestesista que vê antes esse paciente. Então, tudo isso a gente faz antes para que não tenha nenhuma surpresa no dia. Não pode ter surpresa. E a gente consegue fazer a cirurgia e à tarde, normalmente, o paciente já tem um fisioterapeuta que já começa a ele ter algum tipo de fisioterapia. E às vezes o paciente até consegue levantar, depende um pouco da idade, de como ele reagiu à anestesia, mas ele consegue até caminhar e fazer atividade à tarde, né? No outro dia é obrigatório. No momento que ele já está bem seguro, que ele consegue ir ao banheiro, ele consegue caminhar, ele consegue fazer as atividades e o familiar consegue entender que ele está autônomo para ir para casa, a gente consegue dar alta. Então, um paciente bem rígido, um dia. Um paciente que tem alguma comorbidade, ele tem alguma dificuldade, e cada pessoa é diferente, né? Normalmente 2 dias, né? Mas é uma média desse tipo. E em casa ele é orientado a ter os cuidados e continuar a reabilitação, que daí é da musculatura, da própria expectativa da cabeça da pessoa, porque no início a cirurgia, a agressão faz com que a musculatura até piore um pouquinho da mobilidade, então muitos pacientes ficam muito inseguros. Será que eu vou voltar a caminhar bem? Será que isso vai dar certo? E isso a gente consegue uma solução boa depois dos primeiros 10 dias, aí a pessoa vê que realmente entra num período melhor. Eu comparo muito isso a catarata. Você imagina, você faz a cirurgia e coloca um tampão no olho, e a hora que tu tira tampão, eu nunca fiz catarata, mas eu imagino a angústia de saber, será que eu vou estar enxergando bem? Né? Um friozinho na barriga, né? Eu acho que sim. Doutor, e aí a gente comentava sobre essa recuperação ser global realmente, né? Então nós estamos falando de uma articulação, mas tem toda a musculatura em volta, a parte de tendões, tudo isso vocês avaliam já no planejamento cirúrgico para que a reabilitação seja completa, para que não aconteça nenhum imprevisto. Como é feito isso? Porque sempre você tem que deixar uma parcela de imprevisto, sempre tem alguma coisa que você não pensou, não conversou, né? Mas isso tudo é essa equipe que tem que ser multidisciplinar. Quanto melhor essa equipe e o próprio paciente entender direito isso, e isso eu acho que depende um pouquinho da gente ver se ele está entendendo e analisando se está indo bem, porque você não se desliga por um tempo, né? Então, você tem que estar dando esse apoio pós-operatório muito em cima, nos primeiros dias, principalmente, né? Perfeito. Falando ainda da cirurgia de prótese, ele vai ter que fazer esse acompanhamento ao longo da vida junto ao cirurgião? Como é que acontece dali pra frente? Digamos que fui lá, fiz a cirurgia e me reabilitei. Como vai ser daqui pra frente? É uma obrigação entre o paciente e o seu médico, né? Sempre a pergunta que fica, e se der problema nessa prótese, como é que eu vou descobrir isso? Né? Porque é uma peça.
É uma peça com vários componentes que podem ter algum problema de falha. Falha para nós é quebra ou desgaste. Pode isso não estar bem adequado ao osso. Você pode ter uma infecção tardia de algum lugar e instalar na sua prótese. Então esse contato ele acaba sendo a vida inteira. Às vezes tem pacientes que mudam e querem... a gente indica um médico conhecido da outra cidade, onde ele foi da outra região para ele acompanhar. Ou às vezes, hoje com a facilidade que tem a internet, a gente consegue uma comunicação fácil. Antigamente a pessoa mandava o raio-x pelo correio, né? Ou pelo ônibus. Então a gente tinha um Agora arquivo é mais de rápido. raio-x muito mais fácil e mais rápido, mas esse vínculo não acaba. É um casamento que a gente deve ser mais duradouro possível. Pode, às vezes, você brigar com o teu médico ou você briga com o teu paciente, né? Isso pode acontecer quando nós somos pessoas, né? Mas ele vai ter que ter outra pessoa para cuidar dele e acompanhar. Então, essa prótese ela tem que ser acompanhada a vida inteira. E o acompanhamento é com raio-x. A gente chama de raio-x seriado. A gente tem uma fotografia logo que a pessoa opera e depois a gente vai ter de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Vai fazendo esse histórico para ver se tá tudo certo. Sim. Você sabe, doutor, que eu não fiz medicina, obviamente, escolhi a comunicação, mas eu assisti muito seriado de medicina. Sim. Aí lá vou eu fazendo a pergunta que você que assistiu Grey's Anatomy quer saber, né? As próteses evoluíram bastante, mas tem um episódio que eles mostram que a prótese de quadril do Richard, olha como eu tô lembrando, hein? Ó, ele... Boa memória. Sim, ele é médico e ele fez essa cirurgia de prótese, ele usava essa prótese e ele teve um envenenamento por cobalto. Hoje em dia, esse tipo de coisa é só na ficção ou realmente no passado tinha um fundo de verdade, doutor? Essa eu não tinha combinado, hein, gente? Eu peguei ele de surpresa aqui, ó. E me pegou com uma surpresa boa, porque essa história é verídica. Isso aconteceu no Canadá. E a gente tinha uma prótese que ela era de metal, a parte de cima e metal a parte de baixo. E a liga de metal é cromo cobalto. E o cobalto, quando ele entra em alguns níveis, em uma parte do corpo da gente, principalmente no cérebro, ele pode causar sintomas psiquiátricos. Provavelmente era o sintoma psiquiátrico. Isso mesmo. É verídica essa história. Foi o primeiro paciente onde eles descobriram isso, porque esse desgaste do metal com metal, cada peça dessas depende do tipo dos materiais, se ela for de cerâmica com polietileno, se ela for de cerâmica com cerâmica, se ela for de metal com polietileno, e tinha essa de metal com metal, ela causa um tamanho de grânulo diferente do desgaste. É como você lixar a mesa. Uhum. Vai sobrar aquela poeirinha. Nós chamamos isso de debris, de sobra, né? Esse sedimento pode ficar localmente, se ele for grande, e se ele for muito pequenininho, ele vai para a corrente sanguínea, que é o que acontecia com essa prótese. Tanto que ela foi retirada do mercado, eu não sei quanto tempo faz, mas faz mais de 10 anos, e o mercado americano que usava mais essa prótese no mundo. E as pessoas começaram a ter esses detritos encontrados no fígado, no pulmão, porque ele ia pela corrente sanguínea, de tão pequenininho que era, ele era englobado por as células que englobam isso e era levado a outros lugares. Então isso é uma intoxicação de cromo cobalto e é verdadeiro. Que loucura! Esse seria um dos motivos para ter a cirurgia de revisão de prótese ou raríssimo hoje, já as pessoas já tiveram as próteses substituídas? Esse foi um caso que isso que nós estamos exemplificando mostra a necessidade de retirar de mercado um tipo de remédio. Como esses remédios às vezes são retirados, né? Agora tem esse caso da vacina da dengue que deu problemas. Estava em fase de testes, deu problemas, ela é retirada do mercado e reanalisada. Mas tem remédio do coração, remédio da pressão, remédio... Até produto de limpeza a gente já viu tirar do mercado, que deu errado, né, doutor? Porque tem que ter um controle de qualidade nisso, né? Então, o que a gente aprende com isso, que as novidades às vezes demoram um tempo até serem testadas e nós vamos detectando
problemas. Então, o médico, junto com a comunidade médica no mundo, tem a obrigação de notificar isso. Existe uma forma de você notificar, você notifica esses efeitos contraditórios, adversos, para as entidades que pesquisam isso, e elas tomam a atitude necessária, até tirar do mercado, como é um caso desse gravíssimo, né? Então, esse não é o comum para fazer uma revisão. A revisão é quando você tem uma quebra, o mais comum é você ter um desgaste ou uma soltura. Esse quebra, desgaste e soltura são os mais frequentes, né? Soltura significa ele não estar bem integrada ao osso, ela não estar presa ao osso. A prótese solta, ela é que nem um dente solto, ela vai soltando, vai reabsorvendo o osso ao redor, vai ficando mais solto, vai cair o dente. A prótese ela não cai, ela tenta se defender, mas ela reabsorve o osso ao redor e ela acaba dando dor, problemas, e a gente deve saber isso com antecipação, por isso que a gente tem que acompanhar essa cirurgia, né? Ótimo. Então, se isso tiver esse desgaste bem aumentado, você já pode explicar para o paciente, você vai explicando e dizendo, olha, o ideal seria a gente trocar isso, a gente já está no momento que essa prótese não está tão funcional como ela parece. Às vezes o paciente está bem, né? Mas ele normalmente entende porque ele já vem acompanhando e você vai explicando isso para ele. E isso tudo é evolução do próprio equipamento e da técnica também, doutor, que foi mudando ao longo do tempo? Sim, acho que sim, um pouco de cada coisa, né? Os materiais melhoraram, as técnicas nossas melhoraram e os designs, os desenhos das próteses melhoraram, né? Isso é feito junto com engenheiros, né? Toda a indústria tem muitos engenheiros, mas se você... a gente chama de bioengenheiros, são meio médicos, tem médicos que trabalham que são meio engenheiros e engenheiros que são meio médicos. Você imagina o polimento de uma bola redonda, que é a cabeça da prótese. Isso era feito com um limite de acuidade manual, a gente media com uma reguinha. Existia um paquímetro especial que você mede isso. Hoje é feito com robô. Então, hoje, qualquer 0,0 alguma coisa é descartada aquela peça que a gente acha que é com defeito. Então, a qualidade da peça melhorou muito. O cirurgião é muito mais treinado. Hoje, quem sai do treinamento já sai melhor treinado do que eu saía, né? E toda essa equipe não existia. Essas pessoas que nos auxiliam e os hospitais com mais qualidade de equipamentos também. Então, isso tudo melhorou demais. O doutor citou aí o robô, é a deixa perfeita para eu falar do robô na cirurgia robótica dentro da área do quadril, que foi uma das novidades que a gente até tratou aqui no podcast. O robô de quadril, ele pode ser utilizado para cirurgia de próteses ou para outros procedimentos? Como é que ele entra dentro dessa cena? Normalmente ele é bem específico, né? O robô não é um homenzinho que nos ajuda, né? Ainda nosso auxiliar é bem importante, mas são ferramentas a mais, desde o planejamento. Então essas cirurgias têm um planejamento mais acurado. E claro que eles não são necessários para todas as cirurgias, mas tem muitas cirurgias já que ele faz ou pode fazer uma diferença em nos ajudar a ter menos complicação, principalmente a luxação, que é uma complicação de prótese, né? Você sabe que, conversando aqui, né, doutor, a gente tem tantas novidades, né? Tem os profissionais que estão chegando no mercado, mas é essa aliança entre a experiência de tudo que você já viu e tá preparado rápido para aquilo que precisa mudar, às vezes, da cirurgia, e ter esse apoio realmente da equipe é muito importante. Todo mundo fica ciente do plano cirúrgico antes, ou isso vai se desenhando durante a cirurgia? Não, o cirurgião, claro que é o responsável, o planejamento faz parte do cirurgião, da cirurgia, né, junto com o seu paciente, mas antes de começar a cirurgia, a gente faz um checklist no hospital e antecipadamente o grupo já sabe que a cirurgia está planejada para aquele momento, né, aquela pessoa. Perfeito. Varia de idade para idade a cirurgia de prótese? Tem particularidades para as pessoas que são mais maduras em relação às mais jovens? Sim, varia a idade, varia o tipo do osso que a pessoa tem, né? Tem próteses que se adaptam melhor a um desenho ósseo, porque esse você recebe do paciente e não pode mudar. O modelo da prótese, sim.
Perfeito. Né? E a prótese boa é aquela que o médico tenha bastante familiaridade, né? Não dá pra gente fazer uma prótese por ano e estar com habilidade, aquilo a gente esquece, a gente precisa estar continuamente fazendo, a gente consegue fazer melhor aquele procedimento, né? Então tudo que entra na rotina da gente é melhor. Eu sei que o pessoal quer que a gente fale da videocirurgia, eu vou colocar isso num próximo episódio, porque eu tenho mais uma pergunta para finalizar aqui em relação à prótese. Nós estamos na onda das canetas emagrecedoras e todo mundo fala muito sobre a perda de musculatura. Em alguns episódios a gente inclusive falou de quanto a musculatura é importante para a qualidade de vida, né? Que implica em tudo. Como é que isso pode afetar as cirurgias do quadril? Se vocês já têm visto paciente com menos volume de músculo, e como é que isso pode afetar a recuperação? Sim. A gente, antes da caneta emagrecedora, a gente também tem o paciente com idade. Ou o paciente com pouco exercício, ou outros tipos de situações que causam, nós chamamos de sarcopenia, diminuição de massa muscular, e às vezes até anormal para a idade que a pessoa tem. A gente não sabe direito isso, Jéssica, né? A gente está, eu acho, descobrindo nessa evolução, como você citou a intoxicação do cobalto antes, isso vai mudar. A gente não sabe para que lado, né? Mas com certeza a gente vai descobrir que era melhor de um jeito ou de outro. O ideal é quanto menos melhor, né? Se você puder fazer menos cirurgias, se você puder usar menos remédios. Então tudo isso eu acho que a gente tem que discutir, por isso que a gente tem que discutir muito bem se vale a pena ou não. Agora, não há dúvida que isso emagrece mesmo, que muda a musculatura mesmo, isso a gente vê todo dia, não precisa nem, isso não é novidade, né? Agora, qual o impacto que isso vai causar, eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? A gente não sabe direito, é bobagem falar bem ou mal disso, não sei te dizer, eu acho que a gente teria que conversar bem a necessidade ou não quando a gente usa algum subsídio a mais, né? É como fazer a cirurgia. Tem que valer a pena, né? Não pode ir assim com muita dúvida. Será que... Daí não tá na hora boa ainda. A gente tem que dizer, puxa, tudo que eu fiz, essa cirurgia me dizem que é boa, será que vale a pena mesmo? Eu tenho que ir confiante, né? Excelente. Vamos falar de videocirurgia agora? Mas eu vou chamar o próximo episódio. Pode ser, doutor? Pode ser. Vou segurar ele aqui junto com você pra gente fazer mais um papo agora falando da videocirurgia dentro da cirurgia de quadril. Você que nos acompanha, já fica o convite para você se inscrever no canal, tanto no canal do quadril que você acompanha aqui o nosso episódio, como também no LikeCast. Nós queremos que você tenha mais qualidade de vida, que você realmente viva melhor e cuidar da saúde do quadril, a gente sabe que é fundamental. Então eu vou e volto na próxima semana com mais um episódio para você.